Muito boa noite, pessoal! O Gazeta Esportiva está no ar nesta quarta-feira, que tem River Plate e Palmeiras. E é com grande prazer que eu chego aqui nesse final de tarde na sua telinha, acompanhada por uma dupla raiz. Uma dupla que é quinta série, que gosta de polêmica, que gosta de discussão, que gosta de jornalismo raiz. Vem comigo! Hoje tem aqui Alex Miller e Alexandre Silvestre. Ô, Silvio, vamos juntar aqui a corrente da emoção. Muito bom, é muita emoção, é muita intensidade nesse programa. Você fica com a gente até às 7 da noite para conferir um programa recheado, preparado no capricho. Ontem a turma ficou aqui até... Bom, eu fui embora às 8 da noite, vocês ficaram até que horas aqui, Fini? Até que horas vocês ficaram na reunião? Quase até às 9 da noite. Eu fiquei até às 11, mas por motivos universitários. Você não estava na reunião. Não, eu tô falando quem estava na reunião. O repórter Thiago Salazar está num evento com o ex-atacante Ronaldo Fenômeno. Sério? A gente vai ver ele agora? Ele está preparando um convidado mais do que especial para a volta do break. Presta atenção, segura aí. Tem também o jogão de hoje do Palmeiras contra o River Plate. É Libertadores, é duelo de gigantes. E o São Paulo está se preparando para encarar a LDU amanhã pelas quartas de final. Aí o Corinthians fez um treino aberto hoje. É o único time que abre as portas. É demais. Por isso que eu gosto do Corinthians. Parabéns mesmo. E tem novidades sobre o Guinegão lá no Timão. A gente volta depois das dicas. Tá bem, Guinegão. Vamos que vamos, galerinha. E olha só, o repórter Thiago Salazar chega aqui no Gazeta Esportiva para falar de um evento em que Ronaldo Fenômeno vai receber personalidades do esporte. Conta tudo pra gente, Salazar. Com quem que você tá por aí? Exatamente isso, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Hoje o Ronaldo Fenômeno vai inaugurar, não só ele, a família toda Ronaldo, a Casa Ronaldo, aqui em São Paulo. A Casa Ronaldo que vai ser a matriz da Rede Ronaldo. É aquele feeling empreendedor de um dos maiores jogadores de todos os tempos, que parece que se especializou em se manter atualizado e no mercado. Eu vou mostrar rapidinho a Casa Ronaldo para vocês. Dá tempo? Vem comigo, Silvinho. Silvio Procópio e Melchior Brito comigo aqui na equipe do Gazeta Esportiva, entrando na Casa Ronaldo. Vocês são os primeiros, porque o evento ainda não começou. Estão nos preparativos. E, aliás, olha quem está aqui. Olha quem está aqui comigo. Fala, Ronald. Tudo certo? Tudo certo? Aqui, ó, o filho do homem, e esse aqui também é importante, viu? Não é o filho do Ronaldo, mas, fala Buiú, ele quer que eu chame ele de Buiú, não quer que eu fale o nome dele. Tem como, acho que as pessoas não conhecem como Douglas, não? Ninguém. Uma boa parte do Brasil aí que me conhece como Buiú, assim, dos anos amigos. Buiú é o responsável pelo que aqui, Ronald? Pô, pela operação completa aí da Rede Ronaldo. Aqui vocês estão, inclusive, quem está assistindo, sejam bem-vindos aqui à Casa Rede Ronaldo. A gente está inaugurando hoje, fazendo esse festão aí para compartilhar tudo que vocês estão vendo aqui com vocês. E eu tô sabendo que o teu pai, né, o Buiú que me contou, Ronaldo quer o Ronald à frente disso trabalhando e o menino tá trabalhando muito. Não só quer, como já deixou aí nas nossas mãos e a gente tá fazendo isso tudo, cara. Até casamos de fazer aí na semana do aniversário dele. Ele tem, como muita gente já sabe, tem 2 aniversários e amanhã é um desses aniversários dele. Então a gente já tá fazendo isso tudo como um grande presente para ele também. E bom, espero que ele goste. Já ele tá chegando aí. Tem muita coisa aqui na Casa Ronaldo, mas eu queria alguma coisa de destaque. O que você pode mostrar pra gente de destaque aqui na casa? Olha, sem a gente ter que sair dessa sala aqui, já tem muita história. Se vocês derem uma olhada em volta, a quantidade de itens históricos, itens de coleção. Ó, vem cá, mostra aqui pra gente. Aqui, o que é essa gravata aqui? Esse daí eu me lembro como se fosse um ano. Não vou lembrar exatamente o ano, mas teve um ano que ele foi homenageado aí pela Gaviões aí, num dos carnavais. Eu tive o prazer de subir junto com ele, junto com meu avô também. E, cara, essa daqui foi a gravata, que ele usou. Exatamente. Tem até uma foto aí junto pra mostrar. E a casa tá cheia desses mini easter egg, né? Que eu gosto de chamar. Tem um que é homenagem pra você. Né? Vem aqui comigo, Silvinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui, ó. Vem cá, Silvinho. Vem cá. Aqui, ó. Pensa na moral. O moleque nasceu. Olha o tamanho dele hoje. Olha o tamanho. Mas o menino nasceu... De presente, ou o que ele ganhou? Vem cá, Silvinho, mostra ali. Não, isso daí é um presentinho que acho que poucas pessoas podem ter. Além da assinatura em si, acho que o principal daí é o recado.
um abraço do titio Pelé. Aí realmente... E é moral, hein? Acho que poucas pessoas conseguem ter essa moral toda, né? Mas... Tio Pelé, Não, e o cara nasceu com essa moral, né? Ele não ganhou essa moral com o tempo. Não, herdei 100%. Cara, não, isso daí é menos de um ano, vocês podem ver pelo tamanho, né? E tem meu nome e o número 9 atrás também. Claro que não vai dar pra ver, mas só essa assinatura a gente achou que valia a pena de fato ficar aqui a mostra na casa. Como vocês podem ver, a casa tá cheia desses mínimos detalhes, cheio de peças históricas, né? Tem mais lá em cima que eu tô sabendo. Tem muita coisa. Tem peça da minha mãe também, da seleção de 2003 Vamos feminina. Bora ver. Bora ver, casa. vamos subir? Aí tá passando Bora. aqui, ó, pela recepção aqui da casa. Então ainda tem Então muita bora. coisa pela frente, tá bom? Só aqui já tem 2 camisas, ó. Vai mexer com o coração do Chico Lang. Mostra aqui, Silvinho, ó. Mostra aqui, ó. Essa camisa aqui ele usou, né, Ronald? Usou e, ó, eu tenho que ser bem sincero com vocês, rapaziada. Eu não sou o maior fã de futebol, eu não acompanho, eu amo o esporte, eu amo tudo que ele faz, tudo que ele, cara, proporcionou pra mim, pra minha família, mas de conhecer, que camisa ele usou e tal, não sei. Mas Qual é o seu esporte preferido? Graças a Deus a gente tem aqui, ó, todas as informações de cada uma dessas camisetas. Então essa daqui, Corinthians, Copa do Brasil, Ronaldo Match Worn Shirt, Gold Medal Winner. Então aí tem toda a história por trás dessa camiseta. E bom, hoje, respondendo a tua pergunta, meu esporte preferido, o que eu mais pratico disparadamente é o tênis. Tênis pra mim é um E o esporte... teu pai ama também, né? Exatamente, eu até tentei ensinar o Buiú nesses últimos tempos, mas é um trabalho um tanto quanto difícil. Ô, viu? Buiu, não deu? Não deu, é muito rápido os caras. Mas o que você aprontou lá pra cima? Vem aqui. Ó, A história aqui começa vocês estão falando com o homem que fez essa casa aqui. Ele imaginou tudo isso antes de qualquer um, então nada melhor do que ele pra falar disso. Mas ó, Vamos lá. Aqui a gente tem as bolas, né? Futebol, tênis, basquete, futebol americano. Contamos as peças da Milene. Tem as peças da Milene aqui. Importante falar também tem muita coisa da Milene, que é a mãe do Ronald, né, Milene? Ô, Ronald. com certeza. E ela tem muita história. Muita gente fala do meu pai e tal. Realmente, tudo que ele fez é maravilhoso. Só que a luta que a minha mãe teve e até hoje tem para ganhar espaço para o futebol feminino é algo que acho que poucas pessoas reconhecem e a gente gostaria e está fazendo um trabalho aí para tentar mostrar isso tudo aqui dentro da Casa Rede Ronaldo. Tem a sala do homem aqui, é isso? Tem, montamos a Vamos sala. mostrar a sala do homem? Pode, Ronald? Quantas duas vocês querem? Tem duas salas? Tem duas. Que uma que ele gosta de ficar madrugadas lá dentro jogando. Vamos nessa primeiro. Vamos aqui. Onde que é essa? Bora. É a sala de gamers. Aqui, ó. Peraí, rapidinho. Posso te pedir um favor? Olha o que tá atrás do homem aqui. Ele tem até um segurança para esse quadro, meu amigo. Sabe o que é isso aqui, ó? Copa do Mundo de 94, de 98 e de 2002. É mole? Quem é que tem 3 medalhas de Copa, Ronald? Não é muita gente não, viu? E é por isso que a gente precisa estar sempre aqui mostrando tudo isso para quem vier conhecer a Casa Rede Ronaldo. Aqui é pro pessoal dos gamers. Os gamers, eles têm um vício gostoso e maravilhoso, tanto o Ronald quanto o Ronaldo. E nada faz jus de trazer a molecada de periferia para passar um dia, uma tarde, experiência dentro de uma sala profissional de gamers, né? O que há de melhor aqui de tecnologia, de conforto, a gente pôs aqui para a molecada jogar os jogos que o Ronald e o Ronaldo amam aí. Bom, e tem mais uma sala dele, essa eu mostro já. É a sala que ele vai vir aqui, inclusive, para ficar aqui no evento. Quer fazer uma pergunta antes? Tá bom, Michele, manda a pergunta antes, então. Fala aqui, Ronald. Pergunta pro Ronald que jogo de videogame ele gosta de jogar. O que é que ele joga? É Minecraft? FIFA. Que é? FIFA? Que jogo que o Ronald gosta? Odyssey. Space. Tudo um pouco, né? Então, ultimamente, vamos ver quem conhece aí da rapaziada, é um jogo um tanto não quanto conhecido. Hollow Knight, tô zerando ele para fechar um novo jogo aí, que já foi lançado recentemente. Mas vou falar de um jogo que agora sim, com certeza a galera vai conhecer, que é o jogo preferido do meu pai, Warzone. Todo dia ele tá lá jogando, upando. Joga todo dia? Todo dia, religiosamente, e até um dos grandes motivos da Rede Ronaldo ter nascido foi por conta dessa paixão dele dos games. E, cara, ele começou fazendo uma transmissão, webcam nele, conversando com a galera que estava assistindo ele e jogando. Então a Rede Ronaldo hoje só existe graças a essa paixão que ele tem pelos jogos. E nada melhor do que a gente fazer uma sala gamer para, de fato, respeitar toda essa história e, enfim, fazer muita coisa bacana aqui também. Já pensou? Você tá ali jogando seu videogame, de repente você tá jogando com o Ronaldo, meu. Acontece muito. Eu que não jogo videogame, tô até pensando em começar a jogar, cara. Demais. Vou mandar pra vocês. Daqui a pouquinho eu volto e a gente vai mostrar a outra sala aqui do homem. Tá bom, Mi?
Adorei, valeu Salazar, agradece o Buiú, agradece muito o Ronald, vocês viram que legal? Salazar com exclusividade, invadindo todo esse ambiente, onde vai ser uma casa de games e muitas coisas, a galera vai amar, né? Mini museu também. E museu, E o Ronald, gente, ele é a mistura da fisionomia e físico do Ronaldo com a simpatia e o modo de se expressar da Milene. Sensacional. Incrível. E tem um pouquinho da voz da Milene também. E né? ele falou da Milene, né, das conquistas da Mi, e ela foi assim, ainda, mas ela foi a primeira, assim, a precursora mesmo de defender o futebol feminino. Começou com ela, fazendo embaixadinha, né, linda, e até hoje talentosíssima. Tava Então, lá no Corinthians, né? parabéns. O Química na final e no título do Corinthians sobre o Cruzeiro no feminino. Ronaldo, que pra mim é um dos 3 maiores centroavantes que eu vi jogar na vida. Ronaldo, Romário e Careca. E o Maradona? Centroavante. Centroavante. É outra posição. E o Ronaldinho Gaúcho é outra posição. Exatamente. Aí E o Romário? eu acabei de falar. Então tá bom. Romário, Ronaldo e E Careca. Careca. Mesmo nível. E o Miller? É outra posição. Putz, mais ponta. O Miller se reinventou. O Miller é um monstro sagrado também. Fala que o Miller não foi Mesma também, vai perder a prateleira amizade. de nível de jogador. Então tá bom. Olha só, É sério. as quartas de final da Copa Libertadores começaram ontem com a vitória do Racing por 1-0 sobre o Vélez Sarsfield. Um tema que está chamando muita atenção nessa fase é a diferença de valores entre os elencos. Olha na reportagem. Chegou o grande dia. O caminho para a glória eterna continua hoje e vim mostrar uma outra visão desses confrontos da Liberta. De acordo com o relatório da FIFA divulgado no dia 3 de setembro, só o Brasileirão movimentou uma quantia de 1,3 bilhão de reais em transferências, 5 vezes maior do que todos os outros clubes da Conmebol, que gastaram por volta de 252 milhões. Meu amigo, é mais do que tradição em campo, é muita grana. Em São Paulo e LDU é o único confronto em que o Brasil gastou menos. O tricolor paulista vai entrar em campo sem gastar R$1 nessa última janela. Já a equipe equatoriana entra em campo com 6 milhões de reais em apenas um reforço. E ó, aqui é briga de gente grande, tá? O Verdão vai entrar em campo contra o River com 250 milhões de reais. A equipe de Abel Ferreira tá com sangue nos olhos pra pegar esse tetra aí, hein? Mas sabemos que o River não é qualquer clube. O time de Galhardo também abriu os cofres e gastou 117 milhões de reais nessa janela. Vélez e Racing é o confronto mais humilde. Os dois clubes argentinos decidiram a vaga nas semifinais sem R$1 em campo. Se reforçaram, mas sem gastos. E aqui tá o mais devastador, Flamengo e Estudiantes. Felipe Luiz lidera um elenco reforçado em mais de 270 milhões de reais. Grandes nomes do futebol mundial como Saúl e Samuel Lino entraram para agarrar essa titularidade. Enquanto o Estudiantes vai entrar em campo sem ter gastado R$1 sequer. São só números, é verdade, até porque dos 8 clubes são apenas 3 brasileiros em busca da glória eterna. Muito bom, O que você quer falar, Silvestre? Você me conhece, né? Você tá ali, ó, tá ali. É que a magia do futebol é que talvez seja o único esporte, ou o esporte em que isso aconteça mais. Nem sempre o fortão e o ricão ganha do pobrinho fraquinho, ou médio, né? O futebol tem o aleatório. E num jogo, numa disputa de mata-mata, esse aleatório fica mais em evidência.
Agora, claro, quanto mais dinheiro, mais investimento, mais organização, você se aproxima das conquistas. Mas o futebol ainda tem esse elemento surpresa, essa questão da zebra, talvez pelo jogo ser jogado com os pés, ser um jogo de poucos pontos. Tem muito Termina sorte 0 a 0. também. Tem muitas coisas ali que influenciam, a regra é muito interpretativa, a superação que existe em outros esportes, ela talvez apareça mais no futebol. Uma prova disso que o Silvestre falou, ele está coberto de razão, o Flamengo, a gente está colocando, e a gente viu nos números dessa matéria aí, quase 300 milhões de investimento só nesta janela do meio do ano contra 0 de Estudiantes. E o Flamengo é tido por todos que tem no mínimo meio cérebro como favorito completo para passar adiante. Só que isso não garante o Flamengo na semifinal, porque o Estudiantes, mesmo assim, pode passar. Tanto é que na fase de grupos da Libertadores, o Deportivo Táchira, que foi o pior time de todos, com 0 ponto na fase de grupos, quase fez um gol no Flamengo no Maracanã no último jogo da fase de grupos, e se esse gol tivesse entrado e o goleiro não tivesse feito a defesa, o Flamengo não teria se classificado para as oitavas de final. Então o futebol é uma magia assim única em relação aos esportes e às surpresas que um esporte pode apresentar para as pessoas. Muito bom. A gente continua falando do grande torneio continental. Bora lá? Qual clube brasileiro tem mais chances de avançar para a semifinal da Copa Libertadores? É o Flamengo? É o Palmeiras? Ou o São Paulo? E os três reforçaram aí nessa janela de meio ano, né? Para participar da enquete é só entrar no site gazetesportiva.com e computar o seu voto. Flamengo, São Paulo ou Palmeiras? E aí, Alex? Eu acho que dentro de uma teoria, né? A gente acabou de falar sobre o assunto. Exatamente. E aí entra na enquete. Dentro da teoria da Mas bola... é um dos três, o São Paulo, então, na sua teoria. Não, Michele. Imagina. Mas você falou, nem sempre, não sei o que lá. É claro, nem sempre a teoria vira prática. Mas na teoria o Flamengo é 1 milhão de vezes favorito em relação a Palmeiras e São Paulo nos duelos que eles terão nessa fase de quartas de final da Libertadores. O Palmeiras é um clássico sul-americano contra o River e o São Paulo pega a LDU, que é um time difícil e na altitude mais difícil ainda de ser batido. E aí? Eu assino embaixo, eu voto no Flamengo. Vocês vão no Flamengo? Isso não quer dizer que vai ser campeão, porque é futebol. Isso não quer dizer que o Flamengo possa ser o único a ficar fora e o Palmeiras e o São Paulo passarem. Mas futebol é futebol. Adversário mais difícil do quê? Que desses três, quem que vai ter? O São Paulo, a LDU, Palmeiras. o Palmeiras com o River e o Flamengo com Estudiantes. Estamos ensaiadinhos aqui hoje, vocês estão tá? muito combinando com mas tudo. embora o São não Paulo... é um encontro de opiniões. Mas que eu posso embora fazer? muitos são paulinos possam ver a LDU como um adversário que não é tão difícil, mas é. Não, 3 vezes que o São Paulo jogou contra a LDU lá em Quito, o São Paulo perdeu as 3. Mas as 3 aqui em casa ganhou as 3 também. Claro. Começa pela altitude, mas não é moleza, não. Não é moleza, não. Olha, hoje tem Palmeiras em campo pela Copa Libertadores da América. 9h30 da noite, o Verdão encara o River Plate no estádio Monumental. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do time do Abel Ferreira? O Everton no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Facundo Torres. Aí na frente tem Flaco Lopes e Vitor Roque. O que você tá sussurrando aí, seu Eu tô cantando a música da A gente torcida. tá fazendo o BG, o background Mas do quem som. tá em casa acha que você tá rezando, seu Não, a gente tá fazendo o sonzinho da torcida do Palmeiras Que cantando. é isso? Como é que é a Daqui a musiquinha? pouco o Barducho ou o Pacheco coloca o som da torcida pra você ver. Que essa música Bom, é específica. essa escalação... Olha lá, agora sim. Andréas Pereira deve começar no banco de reservas, né? O Vitor Roque tá jogando e teve polêmica aí com a família, com a mãe dele, com a ex-nora, enfim, uma confusão. Não sei se isso pode prejudicar ou não. Quero saber de vocês, essa é a escalação ideal do Palmeiras para esse jogo contra o River Plate? River que vem de uma sequência absurdamente invicta, 12 jogos sem perder. Gente, a última vez que o River perdeu foi contra a Inter de Milão, lá em junho. Puxa vida, hein? Na Copa do O senhor está irônico. Não, mas é Eu estou verdade. sentindo nas entrelinhas tô muitas sentindo também. ironias. Gozado que o Palmeiras voltou do Mundial, foram 5 vitórias e 2 empates, também não perdeu. Não é 12, não é sequência invicta Porque de o 12. Palmeiras não tem como ter tido menos jogos que o River, mas o que ele teve pela frente, ele foi bem, né? E assim, se a gente for pegar por histórico,
O Palmeiras encontrou o River Plate 2 vezes em mata-mata na história da 99 Libertadores e ganhou as duas. 2020 Despachou ganhou. o River. Ganhou as duas, né? Então, essa coisa... Eliminou o River e quando eliminou o River, Chegou a final. foi campeão. E foi campeão também. 99, duas foi campeão. 99, É. que eliminou na semifinal. Isso. E no 2020 também. que eliminou 20 na... e 2025. Na pandemia. Isso, e 2025 também. ainda não foi. Ah, não foi, mas é que eu, sem querer escapou, porque eu já vi o futuro. É Esse time que a gente viu na tela aí foi o time que no primeiro tempo foi avassalador contra o Internacional. Em tese, o Abel deve manter, até porque o Andréas Pereira acabou de chegar, mas num futuro muito breve, o Andréas Pereira vai ocupar a vaga do Evangelista. Eu já vou falar para o Alexandre Silvestre comentar sobre o Palmeiras. River Plate está numa fase gloriosa, é um adversário muito difícil, mas né, é esse retrospecto. 99 2020 deu Palmeiras. Alexandre Silvestre, queria que você tecesse aí seus comentários para falar sobre esse jogo do Palmeiras. Bom, o Palmeiras está com todo o time liberado. Até Menos o Paulinho. Não, o Bruno Henrique também está agora, depois de 600... Bruno Rodrigues. Quase 2 anos. Depois de Bruno Rodrigues, o Bruno Henrique do Puta, Flamengo. ele engatou 2 600 lesões sérias dias. de joelho. Uma delas igual a do Ronaldo. Ô, que ele diretor, teve. não foi 600 dias Foi que ele quase. ficou fora? Quase 592, acho, uma coisa assim. Ele também está liberado, né? Tá, jogou o último jogo, inclusive. Então, o Abel Então- pode fazer o que ele quiser. Pode. A gente botou um campinho aí, mas o Abel pode escolher as peças. Acredito até que seja esse o E time. tem chance, desculpa, tem chance do Imagina. Paulinho voltar em novembro, hein? Falaram em ano que vem, Ai, mas que tem chance bom, do né? Paulinho voltar em novembro. Tem É o que a chance. gente quer. Esse seria um ótimo reforço, já que estamos falando de reforço, Sim. até na reportagem do Enzo, mais uma reportagem muito legal do moleque aí. Da base, de base pra base. Nossa base, Bom, mas é o estagiários. seguinte, o Palmeiras é mais time que o River é casca grossa no estádio dele, mais de 80 mil pessoas, é Libertadores. Eu acho que vai ser difícil o Palmeiras sair de lá com uma vitória de 3-0 como foi no título de 2020. sim, claro. Que arrancou uma baita de uma goleada numa noite incrível, no melhor jogo do Gabriel Menino, da vida dele e de outros moleques que jogaram lá, que o Abel apostou. Então eu vejo que se o Palmeiras trouxer de lá um resultado de Não perdendo, o jogo empate, tá bom. ou até perdendo de um gol de diferença, tem totais condições de reverter ou inverter o placar aqui no jogo da volta, vai ser uma grande festa. O palpitômetro é agora, só quero falar uma coisa antes. É. O jogo é no Estádio Monumental de Nunes, certo? Sim, senhora. E sabe a quantos jogos River Plate não perde lá? Quantos? Chuta. Não sei. Você sabe? Não. Sabe desde quando? Desde quando? Não sei, você tá sendo irônico? Não, eu não sei mesmo. Ah, então tá, porque se você souber, você fala. Eu não sei. Então tá. Nossa Eu senhora, não sei, o clima pergunta. pegou. Ó, desde fevereiro o River Plate não perde lá. O River Plate não perde no Monumental de Nunes há 15 jogos. Essa é uma marca importante. Então, E o Palmeiras em casa tá indo muito mal também. Quer dizer, em relação ao tendo River, não tá conseguindo considerado... manter. Boa, isso mesmo. Então, tendo considerado isso tudo, retrospecto, palpitômetro. E quem começa é você, Alex Miller. Então, existe uma frase no futebol que todo tabu é feito para ser quebrado. Então vamos quebrar esse tabu de 15 jogos do River Plate, metendo 2-0 em cima do River. Ah, você falou claro, 3-0 não, só 2. Só dois. 3 seria torcida. Só 2. 2 é com análise, Ah, tá. entendeu? 3 é coração, 2 é razão. Eu vou falar com o coração, Quero mas ver. o que vai pra TV é o que vai valer, tá bom, diretor? Que é o que eu combinei com o estagiário. Que é 1-0 pro Palmeiras, ok? Mas o que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai acontecer é 2-1 pro River Plate, tá? É o que eu acho que vai acontecer. Mas eu não vou pôr isso na TV, porque meu tio é palmeirense, tá assistindo, meus irmãos todos palmeirenses, um filho é, o outro não. 1-0 Palmeiras. Então, em seu nome, Mas Michele, eu acho que é 2-1. em seu nome, eu vou então colocar esse placar de 2-1 que já estava Pra quem? pro River Plate. Eu não tô Você vai falando ganhar. agora Eu pra acho te que vai sacanear, ganhar. não. Tô sentindo Isso aqui isso. já foi Eu acho previamente que você tá de combinado sacanagem, eu com o acho. diretor. Eu acho que o Palmeiras vai perder de 2-1, vai ser um jogo muito duro, o Palmeiras perde 2-1, mas depois vai se classificar no O Allianz Palmeiras Parque. não perde na Argentina há 7 jogos, hein? Não, e o Palmeiras Desde fora de casa na 2019, Libertadores é um dos times mais competentes, que soma mais pontos. É impressionante como o Abel fora de casa, na Libertadores especificamente, O Abel é estrategista. ganha ou perde. Ganha ou empata, ganha ou perde. Vamos pro ganha ou portal. Chega mais, câmera 3. Hoje é a Marininha que tá aí. Quem que tá aí? A Kátia? Marina. Mas quem comanda é a câmera, quem? O Luizinho. Luizinho, eu sinto saudade de ter você aqui, Luizinho, sabia? Bom, sobe o hino do São Paulo. Pachecão, tá na hora do tricolor no Gazeta Esportiva. Marina Buffon vai explicar a pedreira que o time do técnico Hernan Crespo
tem pela frente amanhã pela Libertadores. Boa noite, Má. Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. É pedreira mesmo, viu? O São Paulo, inclusive, acabou de desembarcar lá em Quito, no Equador, que está mais ou menos aí a 2.700 metros acima do nível do mar. Vai jogar na altitude, portanto, aí o São Paulo. São Paulo que vai para a saída das quartas de final com o time praticamente completo dentro daquilo que o técnico Hernan Crespo já estava podendo contar. Lucas não viajou, Oscar também não. Claro, o Caleri viajou sim, mas para dar apoio ao grupo. O Luiz Gustavo, que se recuperou do tromboembolismo pulmonar, ficou aqui em São Paulo. Então essa viagem aconteceu no período da manhã. Eles desembarcaram agora há pouquinho por lá. Vão fazer ainda hoje uma ativação no hotel para essa partida de amanhã. E aí você falou de pedreira, né? Primeiro, a altitude, como a gente já sabe que é difícil jogar por lá, os jogadores sempre falam sobre isso. Segundo, casa do rival, sabemos disso também. Agora, a Casablanca, que é aí o estádio Rodrigo Paz Delgado, que é o estádio da LDU, vem sendo um grande fantasma para os times brasileiros nessas competições Sul-Americana e Conmebol Libertadores nesses últimos anos. E por quê? Porque dos últimos 8 jogos disputados pela LDU no estádio Casablanca, ela não perdeu nenhum, uma invencibilidade de 8 partidas, inclusive com São Paulo aí no meio, viu, gente? Olha só, são 4 vitórias e 4 empates aí no período entre 2021 e também esse ano 2025, que pegou tanto o Botafogo quanto o Flamengo. O Flamengo na fase de grupos e o Botafogo acabou sendo eliminado depois de perder lá por 2-0. Mas a gente tem aí jogos desde 2021 da LDU com o Atlético Paranaense, pela quartas da Sul-Americana, teve também com o Atlético Goianiense, Botafogo, o São Paulo em 2023, que perdeu lá na Sul-Americana por 2-1, acabou fazendo 1-0 aqui em São Paulo, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis naquela ocasião. Lá em Quito, no Equador, quem fez o gol foi o Lucas Moura, tá? Que tá nesse elenco, mas como eu falei para vocês, acabou não viajando. Depois disso ainda teve Botafogo, Fluminense pela Recopa Sul-Americana, perdeu por lá também, Flamengo e novamente o Glorioso neste ano. 4 vitórias, 4 empates então aí para a LDU dentro dos seus domínios, o que acaba colocando ainda mais pressão para o São Paulo. Porém, a gente sabe que o Tricolor nessa Libertadores está mandando fora de casa também. Afinal, não perdeu ainda fora do Morumbis, são 3 vitórias e 1 empate na competição, 3 vitórias na fase de grupos, 1 empate que aconteceu nas oitavas de final contra o Atlético Nacional. Então é isso, gente. Amanhã esse jogo vai ser dificílimo para o São Paulo por conta da altitude, por conta da própria Libertadores, é claro, e também por conta desse retrospecto aí da própria LDU dentro da Casablanca. Tá certo, gente? Eu volto para vocês comentarem aí sobre essa situação. Significa alguma coisa? Não significa? Quero saber de vocês. Alexandre Silvestre, eu sei que você tá tremendo? Não, nem um pouco. Deixa eu ver, põe a mão assim, ó. Eu passei dessa fase. Você não tá de tremendo? ficar nervoso com futebol. Não, porque você tomava vez ansiolítico, eu sei. Tomava. Agora você toma o quê? Uma cerveja. Não era por causa de futebol. Não. Abafa o caso. Ô, Silver, mas fala uma coisa pra mim. O fato de ser na altitude, da LDU ter essa invencibilidade tão grande contra times brasileiros, você não acha que é um fator que tem que ser considerado? A altitude, você viu o Brasil que aconteceu contra a Bolívia? Retrospecto, números são interessantes, são importantes, mas para mim não impactam tanto assim no jogo como, por exemplo, a altitude, as condições climáticas, um time visitante enfrentando esse tipo de diferença, de dificuldade. E o que realmente entra em campo talvez seja mais o retrospecto recente dos times, como os times estão se comportando nesse momento, às vésperas desse jogo. E me parece que o São Paulo está numa boa fase, todo remendado, com um monte de gente machucada, desfalques no ataque principalmente. Mas o Crespo está dando conta do recado, time competitivo, está fazendo jogos competitivos, não são necessariamente bons jogos, mas são jogos... Não são brilhantes, mas exatamente. São efetivos. E eu acho que o São Paulo tem todas as condições de passar para a semifinal, dá para apontar o São Paulo também como um dos candidatos a título, aí sim pela história, mas trazendo muito mais para o momento, porque o São Paulo está jogando... É difícil ganhar do São Paulo. O São Paulo é um time raçudo, é um time que entrega tudo, mesmo com desfalques. E tem ainda a questão do histórico, que é menos relevante, mas entra um pouquinho em campo Claro também. que entra. Eu me arrisco a dizer, se o São Paulo conseguir trazer de Quito
Empate. Até uma derrota de um gol de diferença, o São Paulo passa. Porque o Morumbi lotado, a LDU é um time que não é um time bobo, mas jogando em casa, com todo esse ambiente, clima e altitude, é realmente um time difícil de ser batido, né? Tanto é que as 3 vezes que o São Paulo foi lá, perdeu as 3 e 2 de goleada. Então, não é fácil pegar a LDU lá. Então, por isso que eu digo, se ganhar, maravilhoso, mas se até perder por 1 de diferença no Morumbi, reverte, porque o São Paulo tem mais time que a LDU. O problema lá é a altitude de 3.100 metros. Ali é complicado. Mas que jogue o que não jogou, por exemplo, ar, no jogo de ida falta contra o Atlético Nacional na fase anterior, que o São Paulo foi saco de pancada, não tinha altitude. E voltou vivo, sei lá como, e classificou-se aqui no Morumbi. E antes que me chame de tonto, daquele jeito. Eu sei que Quito tem 2.800 metros de altitude, mas o estádio Casablanca fica a 300 metros a mais do que Quito. Então são 3.100 metros de altitude no local do jogo, só para deixar claro. Tá bom. O Corinthians abriu as portas do CT Joaquim Grava hoje. Não tem a música das portas? As portas da esperança. Isso aí. O Corinthians abriu as portas da esperança e, claro, este que está aqui do nosso lado, Alexandre Silvestre, não deixou de ir lá, não. Ele foi lá, ele conferiu os trabalhos do elenco de pertinho e eu vou depois querer saber tintim por tintim de tudo que ele viu. Bora assistir. Saudade de bater uma bolinha, né, Dorival? O Ranieri também. Eita nós, essa fase de transição parece que não acaba nunca. Já o Guinegão é oportunista até em treino, sempre deixando dele. E quando não marca, dá assistência. Essa eu flagrei pelo alambrado. Pena pra ele que tá suspenso e não enfrenta o Sport domingo na Ilha do Retiro. Com ou sem Guinegão, o professor vai mexer nas peças. Yuri Alberto, por exemplo, deve voltar a ser titular. E por falar no assunto, enquanto o treino foi aberto para a imprensa hoje aqui no CT Joaquim Grava, eu notei 2 ausências em campo. Titulares absolutos, o Memphis Depay com edema na coxa, fazendo tratamento, além do Rodrigo Garro, que lesionou a panturrilha, a popular batata da perna. Os demais vieram pro gramado. E olha o Charles, chegando de mansinho, andou com dor no joelho. Atividade à parte pro volante, segue como dúvida e de repente pinta uma boquinha de novo pro Vitinho no ataque, hein? Já que o Depay não tá 100%. A gente vai encontrar adversários à nossa frente e também abaixo da gente, mas o objetivo tem que ser o mesmo, a mentalidade tem que ser o mesmo, o pensamento tem que ser o mesmo, de buscar vencer e continuar crescendo no campeonato. Gente, esqueci de citar o Carrilho, que continua na recuperação do tornozelo operado. Carta fora do baralho com certeza. Martínez está inteiro, apesar da mão machucada. Esforço de todos a serviço do time. Em bloco, como tem de ser. Trabalho puxado no Coringão, porque treino é jogo. E jogo é guerra. Puxa, que legal, como é bom. E olha, gente, antigamente nós entrávamos todos os dias em todos os treinos de todos os clubes e nós trazemos as informações para vocês, quem treinou bem, quem não treinou. Então agora quero espremer o Alexandre Silvestre. Primeiro você fala as suas impressões, que depois eu quero saber umas coisas. E foi um treino que teve uma janela de imprensa maior do que aquela que o Corinthians costuma abrir, de 15 20 minutos. 15 normalmente viram 30 minutos. 30, tá. Hoje foi, pelos meus cálculos ali, 1 hora mais ou menos. Olha, que bastante, hein? A entrevista do Vitinho não foi dada no treino, essa entrevista da Corinthians TV que eu coloquei na reportagem, mas deu pra ver o Dorival Júnior cobrando muito ali, mais agilidade. Ele treinou uma saída de contra-ataque, nessa hora aí, ó, dessa imagem, que ele fazia 2 contra 1 e depois como se fosse um contra-ataque acontecendo. E ele cobrou os jogadores para passarem mais rápido a bola em vez de carregarem a bola. Algo meio óbvio, né? Toque rápido Você de precisa bola. avançar, aproveitar a superioridade numérica, você estica passe com velocidade em vez de ficar carregando bola. Então deu dura, tá? Mas foi um treino muito puxado, muito pesado mesmo. Yuri Alberto treinou bem e tivemos as ausências do Memphis, que é dúvida para o jogo de domingo. O Carrilho tá fora, o Garro tá fora, alguns jogadores ainda podem retornar, o Charles. E muito provavelmente
o Martínez comece o jogo no meio campo, até porque o Corinthians não tem que colocar no lugar do Garro, aí tem que inventar ali um Vitinho da vida, de repente recuar o Memphis. O que você acha que ele vai fazer em relação ao Yuri Alberto? Já que ele já está treinando bem há um bom tempo, né? Queria que você falasse sobre o Yuri Alberto e o Guinegão juntos. O Guinegão tá fora desse próximo jogo. Então, porque tá suspenso. Eu digo pensando na sequência, porque o Guinegão meio que tomou conta ali também. Então, sei não, cara. O Dorival me parece ser um técnico mais conservador. É pra continuar daqui a pouquinho, né, Michele? Então dá o seu recado e depois eu volto, tá bom? Eu vou dar o meu Fiz recado. uma leitura agora. Porque eu quero saber o seguinte, eu quero saber como que foi o Dorival nesse treino. Tipo assim, se ele grita muito, se ele orienta bastante, quero saber. Tá bom. Eu quero que você me conta tudo. Quero saber da performance do Yuri Alberto. Treinou, correu muito com intensidade. E do Memphis, você não quer saber? O Memphis não treinou. Não. Então, mas você não queria saber? Eu queria, mas eu sei que não treinou. Acha um substituto. Senão vão me chamar de tonta. Agora eu quero fazer a pergunta. Vamos lá, primeiro. Alexandre Silvestre. Vou até tirar os óculos. Olha. Ficar mais à vontade. Isso, pentei esse cabelo. Richard Gere com esse cabelo. Eu tô deixando o cabelo mais bagunçado, bicho. Passa um grecinho. Que grecinho o quê? Vai te catar, Grecinho vai, 2000, eu vou passar. Isso aqui é natural mesmo. charme do homem é esse empresário. platinado Eu tô aqui. vendo. Ó, vamos lá. Você quer que eu corte? Eu quero saber, não. Como que o Dorival Júnior como treinador, ele grita com a equipe, ele é todo dia. Boa, garoto! Vamos! É isso aí! Pô, passa rápido essa bola! Contra-ataque, superioridade! Tem que levar rápido lá pra frente e não ficar carregando! Continua, adorei! E o que ele falou pro Yuri Alberto? Espetáculo, hein? Pro Yuri, necessariamente, não sei, porque não vi ele falar deu. diretamente com o Yuri. Mas ele deu uma dura geral. Uma dura não, Como que foi? uma Como que correção foi a ali, foi uma correção. Uma orientação. Como que foi? Vai falar que é dura, nossa. Aí vou fechar o treino. 15? Não, Pelo conta mais, como que o Dorival falava com a equipe? Assim, como ele falava ali com os Eu lembro com de os uma jogadores. que o André Ramalho partiu da defesa pro ataque no 1 contra 1 pra fazer o gol no treino, campo reduzido. Boa, garoto! Boa, garoto! Dorival com as perninhas tortas, assim, né? Ele tava com uma vontade de jogar. Eu até coloquei na matéria, que você não prestou atenção, vi, né, Michele? eu vi tudo. Começou com essa imagem. Eu vi. Você viu mesmo? Mas eu tô querendo que você repita aqui pro nosso telespectador. Então, o Dorival até brincou com a bola antes do jogo e tal. E ele é um cara muito participativo. Ele fala mesmo, ele tem aquele tom mais tranquilo nas coletivas. Nossa, fritei a chefe agora ao vivo, né? Não, gente, eu prestei atenção. É questão de intimidade. É tô bullying, brincando com gente, você. é bullying. Vai, continua. Não é bullying, pelo amor, né? Bom, eu Perdi vou até fazer o o fio da seguinte, já meada. que vocês não deixam eu perguntar aqui... Não, pergunta, eu não, deixo. não quero, tô com medo do que vocês vão falar. Eu quero saber o seguinte, hoje tem o podcast... Que eu vou falar, né? Podcast #tá no jogo, youtube.com/Gazeta Esportiva. Na sequência do nosso programa, o fotógrafo Daniel Augusto Júnior, que trabalhou no Corinthians só entre 2008 até 2023, tem muitas histórias, sabe tudo do clube. Hoje, Gabriel Assis e Gabriel Grande, cadê nossos meninos? Abre a tela aí. Eles estão como convidado nos nossos estúdios aqui da Fundação Casper Libero, na sequência do Gazeta Esportiva. Aê! Olha ali, nossos lindos. Oi, Gabriéis. E eu queria saber, Gabriel, mostra aí seu convidado, faça as honras da casa. Opa, pode deixar, Michele. Boa noite para você, para Alex Miller, para o Silvestre. Estamos aqui com Daniel Augusto Júnior, foi fotógrafo do Corinthians ao longo de 15 anos. 15 livros lançados de fotografias contando a história do clube. Muita coisa para falar com ele, muita história para contar. E o Daniel está aqui com a gente. Pode mandar a câmera para ele, Daniel. Muito obrigado pela presença hoje. O pessoal tá empolgado para falar com você. Primeiro, essa mesa tá complicada, porque aí tem um São Paulino, tem um porco, a Michele é que a gente precisa descobrir. Eu tenho uma pequena tendência dela ser corintiana, aliás, eu espero que é para contrabalançar um pouco essa mesa. E Alexandre Silvestre, querido amigo, ele sabe, já falei isso para ele. Ele fez uma das matérias mais bonitas que fizeram comigo enquanto eu era fotógrafo do Corinthians. E o Alexandre Silvestre fez, é uma coisa maravilhosa. Alex Miller ainda vai tomar outro choque, qualquer momento ele toma um choque. Grandes amigos, muito obrigado. E a Gazeta sempre me enchendo a bola, sempre me enchendo a bola. Eu só posso agradecer a vocês todos.
Que legal. Daniel, me diz uma coisa, tem alguma foto especial, assim? Bom, eu sei que são muitas, né? É muito difícil falar, pai, qual que é o seu filho preferido? 15 livros, né? Mas, pois é. Mas, assim, tem aquela que te marcou muito? Enquanto eu fui fotógrafo do Corinthians, tem uma imagem que está no livro Libertados, de 2012. O Corinthians jogou contra o Táchira aqui no Pacaembu, a gente ganhou de 6-0 e teve um pênalti em determinado momento, um pênalti sofrido pelo Emerson Sheik. E o Liedson vai bater o pênalti. Ele bate o pênalti, o goleiro rebate e na volta ele faz a foto. Na sequência, todo o time do Corinthians vem e ajuda o Liedson, porque ele ao bater na bola ele caiu no chão. Todo o time vem e ajuda o Liedson a levantar. Isso é muito Adenor Bach, isso é muito Tite. O Tite sempre trazia todo mundo junto e essa foto, para mim, representa um desses momentos que acabou dando a Libertadores invicta para nós. Então eu gosto muito dessa foto pelo que ela significa internamente, a cooperação, a amizade entre os jogadores que se via no campo e eu presenciei internamente. Meu querido Daniel Augusto Júnior, hoje o super fotógrafo do Corinthians, você quer curtir esse papo, ele tem tanta história. Então, na sequência do Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva, você vai conferir ao vivo esse super papo do Daniel com Gabriel Brandi e Gabriel Assis. Muito obrigada, meu querido Daniel. Tchau, querido. Um beijo grande para vocês. Obrigado pelas palavras aí, Daniel. E um ótimo Sempre queridos. Muito obrigado. Beijo, beijo. Isso aí, muito legal. Roqueiro de mão cheia. Toque tudo. Dá pra ver, né? Roqueiro de mão cheia. Você também, Silvestre? Porque seu cabelo gosto também. Rock and roll na veia. Classic rock, baby. Tá bom. Bom, enfrentar o River Plate em jogo decisivo não é novidade para o técnico Abel Ferreira. Apenas 3 meses depois de ter assumido o Verdão, o treinador português venceu o time argentino por 3-0 em Buenos Aires, naquele 5 de janeiro de 2021. Muita gente fica com a impressão de que pouca coisa mudou no clube, mas dá uma olhada na escalação daquele jogo de 2021 para você comparar as alterações. Olha só, o Everton é lá do time de 2021, né? 5 de janeiro de 21, tá Libertadores 2020, mas o Everton, Marcos Rocha, também foi embora. Foi pro Grêmio. Gustavo Gomes, continua. Sim. Luan, foi. Vinha, foi. Patrick de Paula, nossa, lembra do Patrick? Danilo. Gabriel Menino também foi. O Scarpa, nossa, gostava dele. Luiz Adriano e Rony. Desse time aí, dessa Libertadores de 2020, né? Dessa escalação do 5 de janeiro de 2021, só o Everton e o Gomes vão entrar em campo hoje. Então, parece que não mudou muita coisa, mas mudou o time praticamente inteiro, né, gente? E para melhor, ou igual, ou para pior? Vocês podem responder daqui a pouco? Silvestre! Eu primeiro? Vamos começar por você? Tá bom. Então, assim, o que você quer saber? O Palmeiras que a gente viu escalado, que tinha o Patrick, sim, que tinha o Scarpa. Nossa, o Veiga não tava, né? Tava no banco aquele dia. Então, ele entrou no jogo, mas ele não tá. Esse era o titular, ele não tava ali como titular. O Abel fez um esquema diferente nesse jogo contra o River lá. Me fala uma coisa: esse Palmeiras é melhor, é igual ou é pior do que o atual? Eu acho que é um pouco pior. Mas assim, se você pegar o cômputo geral, a brincadeira é a seguinte, né? O Palmeiras, há 5 anos com o Abel Ferreira, ele parece que é o mesmo time. Parece. Tudo bem, oscilou, teve um momento melhor ali em 21, né? O auge do Palmeiras 21 ou 23. Mas assim, o time parece que joga sozinho, né? Você troca as peças e o jeito de jogar é praticamente o mesmo se você diluir isso ao longo dos 5 anos. Claro que em uma partida ou outra, de forma isolada, o Palmeiras jogou mal, tal. Mas eu acho que tem muito trabalho do técnico. Então os jogadores, eles já sabem o que tem que fazer, independentemente de quem vai jogar, ele já tem tudo ali programado, é intuição já treinada, sabe? Por isso que eu acho o Abel um grande treinador.
E você? Então você acha esse pior do que o de Eu acho hoje? pior, porque aquele Palmeiras... Mas foi campeão, né? Por exemplo, naquele jogo, o Palmeiras jogou o fino da bola. A única um futebol espetacular. a única diferença é que aquele a gente já viu no que deu. E esse a gente ainda vai ver no que vai dar, porque tem informação. Só que se a gente pegar o time de hoje e comparar com esse time de antigamente, né? De 5 anos atrás. 5 anos atrás, eu 4. fiz um rápido quem é melhor aqui entre os dois e deu 6-5 para 2020. Porque eu acho o Everton de 2020 melhor que o de hoje, Marcos Rocha melhor que o Kelvin, Gomes de lá melhor que o Gomes de hoje, o Murilo eu acho um pouquinho melhor que o Luan, mas em pote técnico, Piquerez é um pouco melhor do que o Vinha, mas acho melhor, Danilo melhor que Aníbal, Olha, a gente podia ter feito esse esquema melhor. Andréas Pereira melhor que Patrick de Paula, Felipe Anderson melhor que Gabriel Menino. Não, o Aníbal. Peraí, o Aníbal... Melhor que o Danilo. Danilo melhor que o Aníbal. O Danilo melhor que o Aníbal, Muito. tá. Scarpa melhor que Flaco, embora o Flaco esteja num grande momento, mas na época o Scarpa eu gostava muito. Era a sensação. Rony melhor que Facundo e Vitor Roque melhor que Luiz Adriano. Então pra mim deu 6-5. Mas então, pra vocês terem uma ideia de que como o Abel consegue fazer uma reformulação no elenco com qualidade. Então é o de agora. Não, o daquele. de 2020 então, por 6-5. Beleza. Novo contato agora com o Thiago Salazar, que está no evento organizado pelo ex-atacante Ronaldo. Vai daí, Salazar. Vamos lá, Michele. Agora eu tô com a mãe do Ronald. O Ronald apresentou toda a casa pra gente. Fomos até lá em cima, vimos inclusive as camisas em sua homenagem. E o Ronald fez questão de lembrar a importância da Milene pro futebol feminino, que hoje lota estádio, mas na época dela não era assim, né? De forma alguma. Um beijo, Mi. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo espaço. Eu falo que eu vivo vários sonhos que eu não pude viver como atleta. Hoje eu vivo através delas, do Corinthians, onde eu estou muito mais próximo. Veio até com a medalha aqui no peito, gente. Mostra aqui, subiu. Você viu? Fala que eu ganho mais títulos agora trabalhando fora que dentro de campo, que a gente não tinha tanta oportunidade. Mas é incrível como a modalidade cresceu. E eu fiquei super lisonjeada. Eu falei pro meu filho, nossa, a camisa parece até ter mais estilo num quadro. Porque ela estava só pendurada lá no Bonita, tá bonita. Tá bonita, gente. Eu não sabia dessa importância. Mas ele sempre fala, mãe, você tem que ter ideia do que você já fez pelo futebol feminino. Eu falo, meu filho, eu vivo isso até hoje. Para mim é uma bênção. Eu me sinto abençoada de ainda estar no futebol feminino, vivendo esses sonhos, mesmo que não tenha sido como atleta. E agora ver o filhão tocando um projeto desse tamanho? Orgulho. Eu falo que, e assim, mais do que os feitos, eu acho que é vê-lo feliz. Você vê que nos olhos dele brilha quando ele fala disso, e ele está fazendo algo, se empenhando muito. A música é a vida dele, mas ele conseguiu ampliar isso através, né, da internet, e ele também sabe dessas lacunas que existem. Então ele quer pegar tudo, é o futebol feminino, é a parte de games, é a parte de outros jogos de entretenimento. Então eu vejo ele tão empolgado que eu só posso dizer parabéns, meu filho, orgulho, e que eu acho que é o conselho de todos os pais, seja feliz. Michele quer falar alguma coisinha com você aqui, ó. Tenta pegar aqui, porque agora vai ser no improviso aqui, hein? Manda, Mi. Ô, Mi, eu só quero dizer o seguinte, que você é a precursora disso tudo que está acontecendo hoje com o futebol feminino. Você começou com tudo isso, com as embaixadinhas, você continua maravilhosa, você é uma potência e parabéns pelo filho lindo. Ele é você, o seu jeito de falar, a sua educação, a sua gentileza. Parabéns, viu, Mi? Um beijo imenso para você e muito sucesso aí nesse novo empreendimento de vocês. Ah, sua linda, vai fazer eu chorar aqui ao vivo, hein? Já sabe como somos mãe. Mas obrigada, viu, lindona, de coração. Eu falo que a Milene vai passar e tal, mas eu gostaria muito que todo o legado de todas as pessoas que passaram pelo futebol feminino antes do que está acontecendo agora, que sejam vistos. Então, muitíssimo obrigada de coração. Deus abençoe sempre. Tamo junto em 2027, Copa Feminina aqui, ó. Com certeza, linda. Um beijo, Mi, muito obrigada. Um beijo pro Ronald, para todo mundo que está assistindo Gazeta Esportiva. Valeu, Salazar. Obrigada, Alexandre Silvestre. Tchau. Valeu, Tchau, Alex Miller. Estamos encerrando o Jornal da Gazeta. Nossa, eu na tenho sequência. prova! Eu tenho prova! Tchau, vai pra Posso prova. ir? Vamos de palestra! Beijo. Eu preciso ir.